E aí, oitavo ano, super preparado para o PET número 2? Espero que sim, estou com a corda toda. Let's go? Se liga na minha dica, conto com você. Vamos lá? Hello, oitavo ano! How are you? Tudo bem com vocês? Espero que sim. É muito bom começar com vocês uma nova apostila, um novo estudo. Espero que estejam todos bem e espero que eu possa ajudá-los muito novamente, tá bom? Então, let's go! Eu vou fazer nesse vídeo 2 weeks, 2 semanas, ok? Week number 1, semana número 1, and week number 2, semana número 2. Por quê? Praticamente todas as apostilas do PET, sexto, sétimo, oitavo ano, têm trazido assuntos assim bem atuais, assuntos assim bem próximos à nossa realidade, e uma lição está dependendo da outra. Às vezes uma semana está interligada na outra. Então, para facilitar, para adiantar e tentar ajudar ainda mais vocês, é que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, porém, vai ajudar bastante a vocês nas 2 semanas. Então, eu espero que vocês gostem, tá? Eu tô mantendo o mesmo formato de antes, beleza? Porque alguns alunos falaram que ficou melhor para entender as atividades e o meu interesse aqui é sempre ajudar todos vocês, tá bom? Claro que mesmo quem não está estudando o PET, ao ver os vídeos, vai ser ajudado e vai aprender do mesmo jeito, né? Vamos lá, eu até deixei grifado de uma vez de azul, né? Em blue, tá? Que são os dados de onde esse texto foi retirado, né? O professor que elaborou essa apostila do PET, ele tirou só um trechinho, só uma parte de uma reportagem de uma revista, a American Teen. Só que ele mesmo fala aqui para vocês, dessas orientações onde está grifado, caso vocês tenham interesse, né, de ler a reportagem, né, a versão original e completa, né, dessa reportagem, você vai lá, né, nesse site que está aqui. Então, o que acontece? Eu aconselho, sim, vocês a fazerem isso. Quanto mais bem informados estivermos, melhor. Quanto mais por dentro das coisas ficarmos, melhor. E sempre que ter conhecimento, nunca é demais, tá? Então, eu aconselho vocês irem lá. Esse texto está adaptado, como diz aí, mas adaptação não quer dizer que é mentira. É só uma adaptação para ficar mais compacto, mais resumido, né? Mais de acordo com a pergunta que quis fazer. Mas porque está incompleto, né, gente? Mas, se vocês quiserem ver, basta entrar no site. Ele deixou aqui tudo completinho, então basta vocês entrarem lá, conforme eu já disse também, tá? Então, vamos lá. A pergunta, né, o texto aqui, né, começa com o título, que mostra uma pergunta e também uma reflexão pra gente. Addicted to your phone? O que seria addicted to your phone? Viciado no seu telefone? Ou seja, está vidrado nele, está dependente dele, né? E outra, aí faz você pensar agora, uma reflexão. Here is what you can do about it. Aqui está o que você pode fazer sobre isso, com relação a isso, tá? Então vamos lá. Esse é um assunto muito atuante, muito presente na nossa realidade. Eu gosto de celular? Gosto. Uso muito? Uso, mas temos que saber separar momentos para usar. E muitos jovens, muitas pessoas estão tão ali vidrados na tecnologia que esquecem de suas vidas, de suas famílias, tá? Não estou aqui para julgar ninguém ou para encher o saco de vocês com assuntos chatos e bobos, mas isso é uma coisa que a gente tem sempre que refletir e pensar até onde isso é certo, é errado, até onde eu devo melhorar ou não, tá bom? Mas isso aqui independe do que você é ou faz, é apenas uma lição, é apenas uma atividade. Então, estamos aqui para analisar o texto, não estamos aqui para falar aqui quem está certo, quem está errado e falar o que alguém deve ou não fazer, tá bom? Vamos lá, mas claro que aconselhar é a minha função também como educadora, tentar levar vocês para um caminho ainda melhor, tá? Vamos lá. Nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Temos que os smartphones e as mídias sociais, né, social media, né, são muito divertidas, né, are fun, mas, às vezes, nós nos encontramos, né, we find ourselves. Ourselves é um pronome reflexivo, ou seja, se remete a você mesmo, ourselves. Então, nós nos encontramos. Nós nos encontramos o
quê? So absorbed, ou seja, tão absortos, né? Tão absorvidos, o que é isso? Alheios, alienados, né? Ali, tão compenetrados que a gente está totalmente distraído, né? In our technology, na nossa tecnologia, que nós não prestamos atenção, ou seja, we're not paying attention, tá? To what's around us, ou seja, o que está ao nosso redor, around us, tá? E é verdade, às vezes você tá ali mexendo no seu Instagram, no seu WhatsApp e esquece, oh, minha mãe falou comigo, oh, meu irmão caiu, e assim por diante, tá? Então, esse primeiro parágrafo quer nos mostrar isso. A gente esquece totalmente até da gente. Não, não almocei hoje. Nossa, nem fiz meu dever. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e lugar, tá? Second, né? Segundo parágrafo aqui. Primeiro de tudo, né? Então, além de tudo, né? O que nós podemos né? Será que nós, né? Será que nós realmente nos tornamos, né, viciados, né, dependentes dos nossos telefones, né, dos nossos smartphones, né, e das mídias sociais? Né? Smartphone é como se fosse um telefone inteligente. É porque hoje os telefones são como computadores, né? Computadores portáteis. Então, por isso que eles têm esse nome, né? Smartphones. Smart, inteligente, tá? E social media, conforme eu já falei, vem de mídias sociais. O que são as mídias sociais? Facebook, tá? Twitter, tem o WhatsApp, tem Instagram, é onde você vê a vida dos outros, expõe a sua vida, expõe as suas coisas, vê um monte de coisas diferentes. Então, será que realmente isso nos torna tão dependentes? Será que isso faz realmente a gente ficar viciado nessas mídias, na tecnologia e ficar só ali ligado, só no telefone, esquecer de tudo que é melhor e de mais útil no mundo? Pensemos aí, tá bom? Aí aqui nesse outro parágrafo, no third, ok? Third paragraph, no terceiro parágrafo tá assim, yes and no. Não é sim ou não, ou sim, né? Ou sim e não, não. É sim e não, yes and no. Ou seja, ao mesmo tempo que isso é verdade, isso é mentira, porque vai depender da situação e da pessoa, tá bom? Então, sim e não. O que faz uma pessoa, né, se sentir feliz, excited, né, excitada, ou seja, né, animada, né, ou apreciar algo, né, se não é, né, um comportamento, né, behavior, é uma essência, né, é a matéria, é o que se fez ela, né, e isso pode ter um efeito semelhante, porque independente se aquilo ali faz parte da essência da pessoa, do caráter dela, da característica dela, pode ser um comportamento, tá? Um comportamento momentâneo, da circunstância e assim por diante. Então, assim, independente do motivo, às vezes os efeitos podem ser iguais, tá? E aqui tá falando que o caminho mais fácil para se entender isso, o caminho mais fácil para você pensar sobre isso e compreender esse assunto é como a comida. Então, tá fazendo uma comparação. Ah, Erika, mas a palavra like não é gostar? Mas ela também pode ser usada para comparações, tá? Like food, ou seja, como a comida. Especially, ou seja, especialmente fatty, sugary, né? Sugary food, ou seja, especialmente as comidas gordurosas e as comidas com mais açúcares. Que são aquelas comidas que tem o visual mais gostoso, mais bonito, mais chamativo, aquelas que a pessoa gosta mais, porém faz mal para a saúde, porque são muito calóricas e tal, mas elas são deliciosas, né? Todo mundo fica lá doido para comer um chocolate, um hambúrguer e assim por diante. Então tá comparando com a comida por isso, como se fosse uma dependência com relação a isso, tá bom? Vamos lá. O mesmo, né? A mesma coisa acontece com a mídia social, tá? E outros tipos, né, de aplicativos, né, outros tipos de uso ou coisas que você é inscrito, tá? Aqui eu tô traduzindo de forma que vocês já entendam, beleza? Como, novamente, like usado para comparação. Videogames. Vocês viram que tá cheio de palavra cognata? Novamente, pessoal, vejam que vocês já sabem muita coisa antes mesmo de traduzir. Não precisa do dicionário, do Google Translator. Às vezes, só de olhar, você fala assim, eu conheço essa palavra, tem essa palavra cognata, então te ajuda bastante, tá bom? As pessoas se sentem bem, né? Sempre de uma forma boa, né? Quando estão surfando, ou seja,
Mas aqui não é surfar de onda, né, Érica? Claro que não. É navegar na internet, né? Ou seja, nas mídias sociais. Vocês já repararam que você começa lá a olhar o Instagram, aí você pensa assim, vou olhar aqui só esse perfil, só essa novidade, só esse story. Aí de um story passa para outro, de uma foto passa para outra. A hora que você vê, já passou uma hora. Passa muito rápido. Isso faz a pessoa se sentir bem porque você ri de uma piadinha, né? E assim por diante, tá bom? When, quando eles encontram uma nova informação. Então, por quê? Por isso que as pessoas se sentem bem, que nem eu falei. Você encontra uma informação legal, encontra uma coisa nova, né? Então, eles o quê? Imploram, anseiam, desejam, crave. Crave é isso, desejar, implorar, querer muito, tá? The use of social media, querer usar a mídia social. E é isso mesmo que acontece com as pessoas. É tão bom, né? Igual eu até comparo também com o videogame, às vezes a pessoa tá tão ali, eu gosto muito de jogar. Aí vicia tanto que esquece de estudar, que esquece de passear com o cachorrinho e assim por diante, tá? Então, assim, vamos pensar, né, que tudo tem que ter uma quantidade, um grau certo. Tudo que passa faz mal, né? E esse texto realmente fala de uma coisa que a gente tem que pensar. Faz bem? Faz, a gente fica feliz. Eu me perco, às vezes, mexendo na internet, mas a gente tem que saber separar as coisas, tá bom? E, por último, with teenagers. Quem serão os teenagers? Teen, lembra dos números do 13 ao 19? 18, 13. Então, é a idade do adolescente, certo? Então, aqui, teenagers, os jovens, os adolescentes, tá? They're sitting bored in class. Ou seja, they are sitting. Ou seja, eles estão sentados, chateados, nossa, desanimados, oh, bored. Ai, ou seja, super, ai, que aborrecimento, ai, que cansado, que desânimo, ok? Na sala. Por quê? Porque tá tão viciado, né, no celular, nas mídias sociais, que fica assim. E, né, the only, a única coisa, the only thing they can, ou seja, que eles podem pensar, que eles conseguem. O que é o pode, não de poder, de super-herói, é o pode de conseguir. Então, they can, ou seja, que eles conseguem, que eles podem pensar sobre quando, when, a próxima vez, o time aqui não é tempo, vez, tá? Quando é a próxima vez que eu, ou seja, o aluno, né, o estudante, você no caso, tá? Irei checar, to check, palavra cognata, social media, tá? E realmente, muitos alunos só ficam assim, dois para mexer no celular e perdem muito tempo com isso. Que nem eu disse, podemos ter uma aula com o celular? Podemos, né? Podemos jogar? Podemos. Ah, podemos usar o celular o dia inteiro? Depende. Isso é realmente necessário? Não tem mais nada para fazer? Então, assim, muitas vezes o aluno esquece de aproveitar aquele momento da aula, porque o tempo passa tão rápido e aquele momento é seu. E esse texto aqui é muito reflexivo, tá bom? E agora vem as nossas perguntinhas, tá? Number one é para vocês. Antes de interpretar o texto, apesar que agora com o meu comentário, né, com a nossa leitura aqui juntos, a gente meio que viu o que fala, né, do que se trata esse texto. Aí tá pedindo para você, antes de fazer essa interpretação, escrever o significado, ou seja, traduzir do inglês para o português. Algumas pela minha fala, vocês já vão descobrir, outras pesquisando no dicionário, na internet, outras vocês já sabem, né? O significado dessas palavras, né, que fazem parte do mundo digital, ou até outro aspecto, outro ambiente, tá? Dos computadores e smartphones. E que podem ser entendidas com base na temática. Temática, tema, sobre o assunto, né? Do texto ou pelo seu conhecimento de mundo, que é o que eu falei. Então, tem aqui todas as palavrinhas, basta você colocar o significado. Number two, após dar significado às palavras, leia o texto e responda as perguntas. Leia o texto de novo, me escute de novo, pense, repense, reflita e depois responda com atenção, tá? Vamos lá. Então, temos aqui mais o number 3 e o number 4. O número 3, se você traduziu o texto, se você prestou atenção no que eu falei, você consegue realmente completar esse texto aqui. Lembrando que esse texto aqui, tá? Vou até grifar para vocês, tá? Vou mudar a cor da escrita dele. Coloquei de vermelho aqui. Vou até colocar em negrito para vocês, né, fixarem. Esse texto está em português.
Mas eu consigo fazê-lo, porque se eu entendi tudo que a Érica falou, se eu traduzi o texto, se eu analisei as palavras cognatas, se eu traduzi as palavras, se eu parei para refletir sobre esse assunto, não só prestou atenção no que a teacher Érica falou sobre o texto, mas sobre o assunto mesmo, sobre a nossa realidade, você vai saber completar esse número 3, tá bom? O number 4. De acordo com o texto, em que os adolescentes pensam enquanto eles estão entediados durante a aula? Eu acho que a maioria nem precisava desse texto para saber responder a number 4, tá? Brincadeiras à parte, vamos para o número 5. Você concorda com o autor? Yes or no? Essa situação acontece com você ou com algum colega, parente, ou você já viu acontecer em algum lugar, tá? Então, você vai fazer isso considerando a resposta anterior, beleza? E aqui fez uma análise da palavra inferir. Inferir é descobrir, tentar achar, tentar, né, desvendar, tentar aprender. No caso aqui, ó, né, essa palavra veio antes da número 6. Então aqui, ó, como o autor responde se uma pessoa pode ficar viciada em celulares e redes sociais? O que podemos inferir? O que podemos entender? O que podemos compreender sobre essa resposta dada por ele. O que a gente pode descobrir, o que a gente pode imaginar sobre isso, tá? Então, inferir é o mesmo que deduzir, tá? O number 7, ainda utilizando a inferência, ou seja, a dedução, tá? A descoberta, a imaginação, tá? Por que o autor compara o uso de celulares e redes sociais com a comida? Vocês viram aqui que uma pergunta está relacionada na outra? Uma pergunta ajuda na outra? Sempre bom prestar atenção nesses detalhes, tá bom? E por hoje não é só, tem a number 8, tá? A número 8, eu até vou deixar uma ajudinha a mais para vocês, tá? Esse número 8, tá, gente? Ele depende desse vídeo. Por mais que ele diga, observe a imagem, o que você vai achar da imagem, interprete a imagem, eu acho melhor assistir o vídeo. Sabe por quê? Porque essa imagem ela pode me dizer tantas coisas se eu nunca vi esse vídeo ou se eu não vou observar com atenção. Então, para dar uma forcinha mais para vocês, eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui nessa aula, esse videozinho para vocês, como ajuda. Claro que a própria apostila trouxe, né, a fonte aqui embaixo, vou grifar para vocês, tá? Por que eu vou grifar? Aqueles que, né, não tiverem paciência para assistir essa aula até o final, pelo menos, né, copiem esse link na sua apostila e joguem lá no Google, pesquisem, joguem lá no YouTube, vocês vão descobrir esse vídeo, tá? A imagem nos mostra, tem um menininho triste, desanimado, a imagem parece ter isso, parece ter aquilo, tá? Ele fala sugestão, se possível, tá, galera? Mas não vá só pela imagem, tá? Eu já vou ajudar vocês colocando o vídeo aqui no finalzinho dessa aula, tá? Então, por favor, assistam ao vídeo, seja pela minha aula ou não. Combinados? E fica aí, fica ligado, porque já vem a segunda parte desse vídeo, a segunda parte da nossa aula, que é a semana número 2, a week number 2. Ah, se liga aí, se liga na minha dica. Wait for me, espera por preparados, pessoal? Vamos continuar a nossa aula, vamos continuar esse vídeo, ok? Second week, second part, ok? Segunda parte, segunda semana, vamos lá? Let's go! Então, essa segunda semana fala sobre um vídeo que tem um texto muito interessante que fala sobre a sua geração, a nossa realidade, tá? O texto se chama Look Up. Look Up. Por que eu falo look up?
porque a gente fala rápido, então normalmente você liga um som no outro, tá? E eles falam muito rápido, assim como a gente, então às vezes você nem percebe que uma palavra se ligou na outra, tá? A pessoa que faz esse vídeo foi a mesma que criou o texto, né? Que criou o que está sendo falado. Eu aconselho, assim como a pessoa, né? O professor que elaborou a apostila para vocês, eu também aconselho a assistir. Para facilitar, vou tentar colocar esse vídeo no final da nossa aula. Se eu não conseguir, senão o vídeo vai ficar muito extenso, eu vou colocar o link para vocês, para ajudar. Espero que vocês assistam, porque ele é muito, muito interessante e vale muito a pena. Eu gostei muito e creio que vocês também vão gostar. É um ensinamento, uma reflexão muito bacana, tá? Antes de começarmos, ele fala tudo assim de uma forma meio musicalizada, sabe? Da musicalidade no que ele fala, é bem interessante. E tudo rima. Lembrando que as rimas em inglês são diferentes das rimas em português. Por quê? Tá? Normalmente, para nós, quando a gente faz rima em português, para fazer um poema, uma poesia, um texto mais assim, a gente, né, escreve quase tudo igual. As sílabas são bem parecidas, a finalização da palavra, a escrita é bem igual, né? Aqui não, às vezes é só o som, que nem aqui, ó. Lonely, no me, tá vendo? É só o I, né? Between, screen, tá? Então, assim, aqui tem que escrever o igual, mas normalmente é o som que vai te fazer ver que é uma rima, tá? Aí na segunda parte, tá aqui, illusion, inclusion, delusion, confusion, né? Então, todas terminaram igual, todas têm o mesmo som. Aqui coincidiu, mas eu quis mostrar para você que as rimas no inglês nem sempre vão ser do mesmo jeito que no português. Pode ser que às vezes se escrevam igual, pode ser que não, mas o som sim sempre vai ser igual, bem semelhante, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer só o seguinte com vocês. Como a intenção é passar o vídeo, e no vídeo o rapaz conta a história de uma forma bem legal. A própria trajetória da história faz você entender o que é o assunto, tá? Então, pelo que está passando ali no vídeo, você consegue interpretar e traduzir. Tem a tradução, tá? O vídeo, por mais que ele diga em inglês, você consegue ver tudo que ele está falando, porque está legendado, tem a tradução, tá? Aqui tem só o texto, mas eu vou ler o texto para vocês, vou explicar o que é mais importante, o que realmente vocês devem, né, observar e aprender, tá? Mas pelas perguntas que eu fizer também, vocês vão, que são as perguntas que estão aqui para vocês resolverem, né? Vocês vão conseguir entender um pouco mais, refletir, aprender e conseguir fazer as atividades, tá bom? Let's go! I have 422 friends, yet I am lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the space between, looking into their eyes, or that a name on a screen. All this technology we have, it's just an illusion of community, companionship, a sense of inclusion. Yet, when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion, tá? Tem muito mais, isso aqui é só uma parte, é só um trecho, tá? Então, o que acontece? Algumas coisas que eu acho legal vocês observarem, tá? Aqui a palavrinha friends, tá? Ela tá no plural, porque fala de 422, então por isso que a palavra friends, amigos, amigas, tá no plural. Lonely, sozinho, sozinha, tá? Então, yet, I am lonely, eu estou sozinho, eu sou sozinho, tá? Então aqui, alone, tá? Estar sozinho. I am alone, tá? Eu estou sozinho, quer dizer que eu estou realmente sem ninguém. Agora, I am lonely. Eu posso estar, ok, me sentindo sozinha, mesmo sem estar sozinha, beleza? Vamos lá. I speak to all of them, ou seja, converso, falo com todos eles, all of them, tá? Aqui, ó, know me, me conhece, sabe quem eu sou, tá? Aqui, galera, vamos ver outras coisas, between. Between é entre, tá? Aqui eu usei between porque normalmente está comparando uma coisa com a outra. Mas se eu não soubesse a quantidade de coisas que eu fosse comparar, que eu fosse fazer uma relação, eu usaria a preposição among, tá? Aqui eu usei am, porque illusion começa com vogal e tem som de vogal, por isso que eu usei o artigo am. Enquanto aqui eu usei a, porque sense começa com consoante,
S é uma consoante e tem som de consoante, por isso que eu usei o artigo a. Tanto an quanto a é artigo indefinido, ou seja, significa um ou uma, tá? A palavrinha yet quer dizer ainda, já, é um advérbio, né? Então, assim, são coisas que eu queria mostrar para vocês que eu acho importante. Aparece muito a palavra of, né? Of, preposição também, de, do, da, tá? Então, assim, é uma coisa assim que vocês têm que estar, assim, ligados aí também, beleza? Então, vamos lá, galera. Usou muito o verbo have, que é o verbo ter, de possuir, né? O ter de fazer alguma coisa, tá? Vamos lá. Question number 2, letter A. How many friends does the author have? Quantos amigos ou amigas, né? A gente não sabe se ele tá falando no geral, só feminino e masculino, né? O autor, ou seja, o rapaz, né? A pessoa que escreveu e fez o vídeo tem, possui. Depois, letter B. Is he happy with his friends? Ele está feliz ou ele é feliz com os seus amigos, né? Os amigos dele, his friends, seus amigos, amigos dele, tá? What is the problem between the author and his friends? Qual é o problema? Problema o quê? Between, entre o autor e seus amigos. Qual que é o problema? What does he say about technology? What does? O does aqui é só um auxiliar. É só uma ajuda para fazer uma interrogativa, ou seja, fazer essa pergunta no presente, tá? Não traduz essa palavra aqui, não. E eu pus does porque o sujeito é he, tá? Como o sujeito dessa frase é he, é ele, por isso que eu usei does, presente simples, tá? What does he say about technology? O que ele diz sobre a tecnologia? How does he describe the technology world? Ou seja, como ele, novamente apareceu does, que nem eu disse, é só um auxiliar do presente para fazer interrogativa na terceira pessoa do singular, então não tem tradução. How é como, what é o que, né, ou qual. Então, como ele describe, palavra cognata, ou seja, a tecnologia no mundo, né, o mundo da tecnologia, a tecnologia mundial, enfim, tá? Vamos lá. E agora o number 3, que finaliza essa semana. Que é a partir dessa leitura que você fez, lembra que o porquê que eu fiz essas duas aulas num vídeo só? Porque um assunto dependia do outro, um assunto ajudava no outro, tá? Então aqui fala isso, que é a partir das leituras já feitas deste material de língua inglesa, ou seja, de tudo que vocês vêm estudando comigo, né, nas últimas aulas, nos últimos dias, tá? Escreva frases. Vocês adquiriram muito vocabulário, o dicionário pode ajudar demais, pesquisa na internet também, tendo dúvidas, quem é meu aluno me procure, tá? Um pequeno texto em inglês para orientar as pessoas quanto ao uso excessivo de celulares e mídias sociais. Parece bobeira, parece chatice, gente, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar. Então, vou fazer um texto bem bacana, o desenho já tá aí, essa imagem já conta tudo, com essa imagem dá pra pensar coisa demais. Então, espero que vocês criem uma frase bem bacana, um texto bem bacana. Não precisa ser nada complicado, nada muito diferente, mas uma frase bem legal. Eu confio no seu potencial e eu sei que você consegue. Tenta aí e precisando de mim, quem é meu aluno, estou à disposição. Quem não é também, se quiser me mandar um recadinho, também tento responder e auxiliar, combinados? Então, ó, estudem bastante, façam os exercícios com atenção, não está difícil, não são muitos, conto com você, aguarde seu exercício. Fica ligado nas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal, chame seu amigo, compartilhe esse vídeo, tá? E fica aí que, se eu conseguir colocar o vídeo para vocês, essa aula ainda não acabou. Mas no mais, kisses, bye! I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share.
But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes with roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl into fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold. And the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention. And how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed. You tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way.